Senhor, meu Pai, Senhor Deus que está no céu, em nome de Jesus, neste momento, Senhor Deus, nós ouvimos os louvores, Senhor Deus, aqui foi cantado, Pai. Mas, Senhor Deus, eu quero entregar também, Senhor Deus, o mensageiro desta noite, Senhor Deus. Venha, Senhor Deus, falar com ele, Pai. Ó, que ele não vem falar nada dele mesmo, Senhor, mas do teu coração para o nosso coração. Abençoa a mensagem desta noite, Deus, em nome de Jesus. Amém. Eu cumprimento a santa e amada Igreja do Senhor com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Irmãos, abrimos as nossas Bíblias no livro de Isaías, no seu capítulo 53. Enquanto você procura, eu quero externar minha gratidão a Deus por essa oportunidade. Primeira vez que estou ministrando na sede, sou fruto desse ministério, aceitei Jesus na igreja de Mata da Praia, casei na igreja de Mata da Praia, me batizei na igreja de Mata da Praia e hoje estamos aqui ministrando pela primeira vez para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Agradeço também ao meu pastor que está me acompanhando, o irmão Divaldo, por muitas vezes ouvir os ensinamentos dos irmãos naquela igreja de Mata da Praia, os obreiros que me cercam, foram um canal de bênção para a minha vida e aprendi muito com os irmãos. Leiamos a palavra do Senhor Jesus. A palavra de hoje é bastante conhecida, bastante simples, mas cremos que aquele que é o autor e consumador da nossa fé, ele é poderoso para fazer o sobrenatural aqui nessa noite. Diz assim a palavra do Senhor: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subido como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado, e o mais indigno entre homens, homens de dores, experimentado nos trabalhos, como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelos seus caminhos, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Podei-vos assentar. O interessante é que o profeta Isaías, ele começa a profetizar sobre um que viria, que seria moído pelas nossas transgressões, que ele levaria, que ele seria castigado, que ele seria moído pelos nossos pecados. E ele fala mais, ele começa a falar também que ele seria, o Senhor nos daria um sinal, e eis que uma virgem dará à luz a um filho, e o seu nome será Emanuel. Isaías continua falando acerca do Cristo que viria, e ele fala bem assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Isaías, ele está profetizando acerca de um Cristo que viria, e seria moído pelas nossas transgressões. E anos após a profecia de Isaías, João Batista, ele está batizando à beira do rio, e João está batizando, e ele fala bem assim: ei, eu vos batizo com água, mas virá um que vos batizará com fogo, este é antes de mim, e será depois de mim, e eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. João Batista está batizando no outro dia,
Aí a Bíblia vai dizer que João viu a Jesus, que vinha até ele, e João Batista olha para Jesus e fala bem assim: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aí João continua falando: este é aquele da qual eu disse, após mim vem um homem, que foi antes de mim, porque já era primeiro que eu não o conhecia, para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, batizando com água. Aí João vai dizer: e eu vi o Espírito descer do céu, como uma pomba, e repousar sobre ele. Aí João vai continuar dizendo bem assim: eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água, esse disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e repousar sobre esse é o que batiza com o Espírito Santo. Aí João vai dizer: eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Aleluia! E Jesus, ele vai, após ser batizado por João, você conhece a história, ele é conduzido até o deserto, onde ele jejua por 40 dias e 40 noites, ali o inimigo é testado, é tentado, Jesus é tentado pelo inimigo, e Jesus, após descer do monte, ele dá início de fato ao seu ministério terreno. O interessante é que no Evangelho de Mateus, ele vai falar a sua primeira pregação. Mateus, ele vai falar qual foi a primeira pregação de Jesus. Mateus vai escrever justamente assim: e o povo que estava assentado em trevas, viu uma grande luz, e o que estavam assentados na região da sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou a Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O interessante é que a primeira passagem que Jesus pregou foi arrependimento. A primeira mensagem que Jesus pregou foi arrependimento. A primeira mensagem que Jesus pregou foi arrependimento e credes no reino dos céus. O que eu quero vos trazer aqui nessa noite é: ainda é tempo de arrependermos. Mas você pode falar bem assim: mas eu sou evangélico, eu sou seguidor de Jesus, eu sou membro do corpo de Cristo. Mas Jesus hoje está te dando uma oportunidade de se arrepender e voltar ao primeiro amor, praticar as primeiras obras, seguir a Jesus com diligência, porque um dia Ele vai voltar para buscar uma igreja lavada e remida no teu santo nome. Jesus, Ele prega o arrependimento. Jesus, durante a tua caminhada, Ele faz sinais, prodígios. Jesus, Ele opera vários milagres. Interessante que as maiorias dos milagres que Jesus fez, Ele fala: vai, porque a tua fé te salvou. Porque o intuito de Jesus nunca foi curar. Jesus é poderoso para curar, sim, mas o intuito de Jesus é levar um povo para morar com Ele na eternidade, para estarmos todos juntos um dia cantando: Santo, 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 Santo é o Senhor. E os seus discípulos, um dia, Jesus, Ele está sentado, e os seus discípulos começam a questionar Ele: Jesus, mas quando essas coisas vão acontecer? Quando será o fim do mundo? Aí Jesus, Ele começa a decifrar um sermão maravilhoso. Jesus, Ele começa a falar o seguinte: acautelai-vos para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome e dirão: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, e vocês vão ouvir rumores de guerras, mas olhai e não vos assusteis, porque é misto que isto aconteça, mas ainda não é o fim. Aí Jesus vai continuar explicando: porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome,
pestes e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são apenas os princípios das dores. Aí Jesus vai continuar dizendo: e por se multiplicar a iniquidade de muitos, o amor se esfriarão, porque vão surgir falsos profetas e falsos cristos, e esses falsos profetas, eles vão fazer prodígios, se possíveis vão enganar até os escolhidos. Aí Jesus, ele vai dizer bem assim, ó: porque assim como o relâmpago que sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Sabe por quê? Porque céus e terras passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Ele vai voltar para buscar uma igreja. Um dia esse clamor nesse templo vai se cessar, e será num abrir e fechar de olhos, antes que a última trombeta toque. Sabe por quê? Porque a trombeta vai tocar. Entra com confiança. Às vezes nós pregamos, nós falamos que Jesus vai voltar, mas será que realmente entramos por essa porta acreditando que hoje pode ser o último culto? Antes do término deste culto, a trombeta pode tocar e Jesus pode buscar a tua igreja. Aleluia! Aí Jesus, vendo que os seus discípulos, ele começa a falar em parábolas, e ele começa a proferir uma parábola maravilhosa. Ele começa a falar o seguinte, ó: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. O interessante é que Jesus, ao proferir essa parábola, ele inicia falando que a parábola seria semelhante a 10 virgens. Ele não falou diferença nenhuma até elas. Ele simplesmente falou que seriam 10 virgens. E todas as 10 virgens pegaram suas lâmpadas e saíram ao encontro do esposo. Todas as 10 virgens tinham lâmpada. Todas as 10 virgens saíram ao encontro do esposo. Todas as 10 virgens tinham o mesmo objetivo: encontrar com o esposo. Aí Jesus vai continuar dizendo, ó: 5 delas eram loucas e 5 eram prudentes. Ele apenas separa 2 grupos distintos: 5 eram loucas, 5 prudentes. Mas ele ainda não falou a diferença que existia das loucas para as prudentes. E ele vai continuar dizendo, ó: as loucas, tomando suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas e em suas lâmpadas. Aí é que Jesus, ele mostra a diferença das que estavam preparadas para que não estavam preparadas. As loucas, elas tinham azeite, porém o azeite estava só na sua lâmpada. Mas as prudentes, aquelas que estavam preparadas para encontrar com o Senhor Jesus Cristo, além de ter azeite em suas lâmpadas, elas levaram reservas em suas vasilhas. O que eu quero dizer para você? Para você encontrar com o Senhor Jesus, não tem que ter só azeite na lâmpada, você tem que ter reserva. Aí ele vai continuar dizendo, ó: e tardando o esposo, tosquenejaram e adormeceram, todas dormiram. Mas aí ele vai dizer bem assim: mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas, mas as loucas disseram às prudentes: dai-nos vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. O interessante é, se buscarmos como que era o casamento naquela época, o noivo, ele saía da sua residência e ia até a residência da noiva. Na residência da noiva era realizada a cerimônia, o casamento de fato. Aí o noivo pegava a noiva e os convidados e iam até a casa do noivo, onde realizavam as bodas. O que eu quero dizer com você? O casamento vai ser aqui na terra, porém as bodas do Senhor será na eternidade. Aleluia! Aí
a Bíblia vai dizer que as loucas não tinham azeite. Primeira função da lâmpada acesa. Primeira função da lâmpada acesa. Lâmpada acesa servia para iluminar o rosto, para que o esposo conhecesse a noiva. O que eu quero dizer para você? Lâmpada apagada significa perda do brilho do Espírito Santo. E quando perdemos o brilho do Espírito Santo, quando a trombeta tocar, talvez o noivo não nos reconheça. Segundo objetivo de lâmpada acesa, a lâmpada acesa servia para iluminar o caminho que eles iam trilhar até a casa do noivo. O que eu quero dizer para você? Lâmpada acesa significa que você vai trilhar o caminho que Jesus escolheu para a sua vida. E como eu faço isso, meu irmão? A Bíblia vai dizer no Salmo 119, no verso 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para o meu caminho. Nós temos uma direção, nós temos um mapa na nossa mão. Que mapa é esse, irmão John Lennon? É a Bíblia Sagrada, porque nós temos que examinar a Bíblia, porque quando examinamos a Bíblia, nós conhecemos e se achegamos mais a Jesus, e quem se achega mais perto de Jesus, não trilha por caminhos errados. Lâmpada acesa não nos deixa enganados. Lâmpada acesa não nos deixa trilhar por caminhos que Jesus não escolheu para a nossa vida. Lâmpada acesa, ainda que o inimigo te ofereça uma oportunidade, você tem a sua lamparina acesa, você é conhecedor da palavra e você vai entender que aquilo que o inimigo está te oferecendo não é para você, porque você tem uma promessa. E que promessa é essa? Um dia você vai morar na eternidade. Eu vim aqui para te dizer o seguinte: o meu Jesus, o seu Jesus, um dia ele vai voltar, ainda que as pessoas falem que ele não vai voltar, ainda que as pessoas falem que está demorando. Paulo vai dizer bem assim, o escritor de Hebreus vai dizer bem assim, ainda falta um pouquinho de tempo, mas o que há de vir virá e não tardará. Aleluia, nós estamos vivendo os dias maus. Os dias são maus, os dias são trabalhosos. Essa pandemia veio e arruinou, destroçou a humanidade. E nós estamos aqui é porque o Senhor Jesus nos sustentou. Se nós estamos aqui é porque Jesus tem um plano de salvação para a nossa vida. Aleluia. Eu trabalho dentro de uma UTI. Eu lido com a morte todos os dias, eu vejo pessoas morrendo, e quando elas estão morrendo, seus parentes, eles têm muitas vezes um sentimento de arrependimento, mas quando eles se arrependem de alguma coisa que eles fizeram, já é tarde. O que eu quero dizer para você? Não espere, se arrependa hoje, mude, volte às primeiras obras. Se converta àquele que é o autor e consumador da tua fé. Sabe por quê? Porque quando a trombeta tocar, ela não vai te pegar desapercebido. Aleluia. Aí a Bíblia vai dizer: as prudentes mandaram as loucas e compraram azeite. Aí elas foram. Aí a Bíblia vai dizer: e tendo ido comprar, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bordas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Ele disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Aí no capítulo 31, Jesus ele vai dar uma instrução sobre o juízo final. Ele vai dizer bem assim: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, e com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta o bode das ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas
nos bordes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vos é preparado desde a fundação do mundo. Essa é a palavra que nós ansiamos escutar. Se nós entramos aqui nessa noite, é porque um dia ansiamos escutar a voz de Jesus nos chamar pelo nome: vinde, bendito de meu Pai, é tempo de possuir por herança o reino que vos é preparado. Aleluia. E Jesus, durante a sua caminhada, ele é entregue, ele é traído, ele é julgado. Mas a minha Bíblia vai dizer bem assim, que quando o meu Jesus foi crucificado, Jesus, ele está ali, eles despiram o meu Jesus, eles vestiram a veste escarlate no meu Jesus, cuspiram no meu Jesus. Jesus não merecia, eu merecia passar por isso, mas Jesus viu que eu não suportaria, que você não suportaria. Jesus falou que passou tudo isso para que eu e você pudéssemos entrar aqui nessa noite para fazer apenas uma coisa. Que coisa é essa? Adorar aquele que é digno de honra, de glória, de louvor. Tudo isso ele suportou para que um dia nós possamos ter a vida eterna. Colocaram uma cana na mão do meu Jesus, escarneciam dele, falando bem assim: salve-nos, rei dos judeus. Teceram uma coroa de espinhos, colocaram na cabeça de Jesus. Jesus carregou a cruz pesada, e cada passo que Jesus pisava, ia com ele a marca da sua pegada, e o seu sangue escorrendo pelos teus pés. Aí você vai entender por que Isaías falou: pelas suas pisaduras fomos sarados. É porque pelas pisaduras de Jesus, o sangue dele ia descendo e ia até os pés, e a marca que ia ficando era a marca dos pés de Jesus, junto com o teu sangue. E a Bíblia vai dizer que aquele sangue daquele inocente que verteu lá naquela cruz, aquele sangue daquele Jesus que não tinha pecado, que foi oprimido, que foi espancado, que foi crucificado, que os pregos transpassou as mãos dele, que os pregos transpassaram os pés dele, que aquele Jesus sofrido naquela cruz, ele vai dar um maior grito de liberdade que a humanidade já ouviu. Jesus, ele está pregado naquela cruz, e ele fala bem assim: está consumado. Quando Jesus diz que está consumado, a Bíblia vai dizer que o véu do templo se rasga de alto a baixo, e te deu livre acesso àquele que é o autor e consumador da tua fé. Nós não éramos dignos de entrar por essas portas, nós não éramos dignos de estar aqui nessa noite, nós não éramos dignos de pegar esse microfone, mas um dia Jesus sofreu por nós, um dia ele foi sacrificado pelo meu e teu pecado, e quando ele é sacrificado pelo meu e o teu pecado, a Bíblia diz que nós tivemos livre acesso a ele. O acesso é de graça, meus irmãos. Ele está presente aqui nessa noite, ele está aqui te falando: você tem livre acesso a mim, basta você clamar, basta você pedir, basta você acreditar, e grandes coisas ele fará na tua vida. Aleluia, aleluia. Aí eu vou adiantar, a Bíblia vai dizer: o meu Jesus ressuscita, no terceiro dia, Maria Madalena está indo ungir o corpo de Jesus. Aí ela chega e olha e vê que a pedra está removida, e Jesus já não está mais no sepulcro. Aí elas entram e não acham o corpo de Jesus, e estando ela perplexa, eis que pararam junto delas 2 varões com veste resplandecente, e estando elas atemorizadas, abaixando o rosto para o chão, eles disseram: por que buscai vivente entre os mortos? Aleluia, aleluia. Não está aqui, mas ressuscitou.
aleluia. Lembra-vos de quando ele vos falou ainda está na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, seja crucificado, mas ao terceiro dia ressuscite. Ele ressuscitou, Jesus ressuscitou, a morte não venceu o meu Jesus, a morte não pôde segurar o meu Jesus. Aleluia! O interessante que meu Jesus ressuscita, a Maria Madalena e a outra Maria voltam anunciando que Jesus ressuscitou, e a Bíblia vai dizer que 2 discípulos estavam indo embora, voltando para a sua cidade. Os 2 discípulos de Emaús estão caminhando, falando das coisas que haviam acontecido, com a sua esperança lá embaixo. Aí a minha Bíblia vai dizer que o mesmo Jesus se aproxima deles, isso é maravilhoso, mas os olhos deles estavam fechados para não conhecer. Aí a Bíblia vai dizer que Jesus fala bem assim: que coisa é essa que vocês estão dizendo caminhando pelo caminho? E por que vocês estão tristes? Eles eram discípulos, eles conheciam, viram, presenciaram, escutaram os feitos de Jesus, mas agora eles estão com as suas esperanças lá embaixo, porque acreditavam que Jesus tinha acabado, que tudo que Jesus tinha falado não ia acontecer. Aí eles falam para Jesus: és tu um peregrino em Jerusalém e não sabe das coisas que têm acontecido nesse dia? Aí Jesus: quais coisas? Aí eles falaram a respeito de Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso. Trataram Jesus no passado, trataram Jesus como se ele fosse apenas um profeta. Foi um profeta, e eu quero te falar bem assim, que Jesus não foi um profeta, ele é um profeta. O meu Jesus não está naquela tumba fria, ele está aqui nessa noite te falando bem assim: ei, eu não fui na sua vida, eu sou na sua vida. Aí vai dizer bem assim, ele foi um profeta poderoso em obras, diante de Deus e diante do todo o povo. Aí eles vão dizer uma palavra que machuca: e nós esperávamos que fosse ele que remisse a Israel. Eles não entendiam, mas a remissão não só para Israel, mas para todos nós já tinham acontecido. Eu quero dizer que a remissão chegou na tua vida, a remissão já chegou na tua casa, a remissão já chegou na tua parentela. Que remissão é essa, irmão John Lennon? A remissão que foi vertido o sangue naquela cruz e ressuscitou para te dar uma nova oportunidade. Aleluia! Aí ele vai dizer bem assim: mas hoje já é o terceiro dia que essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres nos maravilharam, a qual de madrugada foram ao sepulcro e não acharam o corpo, e voltaram dizendo que tinha visto uma visão de 2 anos, dizendo que ele vive. Não acreditaram nas palavras das mulheres. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. Aí a Bíblia vai dizer bem assim, que Jesus vira para ele e fala bem assim: vocês são nécios e tardios de coração. Sabe por quê? Porque vocês não creram em tudo que os profetas disseram. Porventura, não convia que Cristo padecesse todas essas coisas e entrassem na sua glória? Jesus está falando bem assim: vocês ouviram as palavras, vocês conheceram as profecias, e mesmo depois de Jesus ter sofrido tudo isso, será que não convia ele entrar na sua glória? Aí a Bíblia vai dizer bem assim, que eles vão se aproximando, chegaram para onde ia. Aí o meu Jesus fez como que ia passar depressa. Sabe por quê? Aí eles se constrangeram e disseram: fica conosco, porque já é tarde. Sabe por que o meu Jesus fez que ia passar depressa? Porque o meu Jesus não força a entrada na vida de ninguém.
Jesus, ele não força a entrada na vida de ninguém. Jesus só vai entrar se você o convidar. Aí eles se constrangeram, sabe por quê? Porque o amor de Deus nos constrange. Porque o amor de Deus nos constrange. Porque quanto mais olhamos para Jesus, mais entendemos que nós não somos nada. Quanto mais olhamos para Jesus, mais entendemos que somos pó. Porque quanto mais olhamos para Jesus, entendemos que se não for Ele na nossa vida, nós não somos nada. Aí eles vão falar bem assim: fica conosco, porque já é tarde. Eu quero te convidar, você convidar Jesus para a sua vida nessa noite. Fala bem assim: fica conosco, Jesus, só mais um pouquinho, fica conosco, Jesus, fica conosco não só durante esse culto, mas fica conosco na nossa casa, fica conosco durante a trajetória para o caminho, para a nossa casa, fica conosco, Jesus, no nosso trabalho, fica conosco, Jesus, na nossa escola, fica conosco, Jesus, não aparte a tua presença da nossa vida, Jesus, fica conosco, Jesus, só mais um pouquinho. Fica conosco, Jesus, sabe por quê? Porque a presença de Jesus em nossa vida, quando nós sentimos a presença de Jesus na nossa vida, nós não queremos nos afastar mais dele, nós não queremos abrir mão mais de Jesus, nós queremos levar Jesus para o nosso trabalho, nós queremos levar Jesus para a nossa casa, nós queremos levar Jesus para a nossa escola, porque quanto mais conhecemos Jesus, mais queremos nos aproximar dele. Aleluia. Aí Jesus entra, senta na mesa, Jesus toma um pão, abençoa e parte. Aí a Bíblia vai dizer: abriram-se os olhos e então o conheceram, e desapareceu. Aí um olha para o outro e fala bem assim: porventura não ardia a nós o nosso coração, quando Ele falava conosco por caminho? É interessante, eu quero falar com você, porventura não está ardendo o nosso coração, enquanto Jesus está falando conosco nessa noite? Porventura não está ardendo o nosso coração, enquanto Jesus está falando conosco nessa noite? Sabe por quê? Porque um dia o clamor vai se cessar, então o clamor se cessando, nós estaremos na eternidade, e é tempo de se aproximarmos de Jesus. Se aproxima de Jesus, conheça Jesus, se aproxime dele. Aí a Bíblia vai dizer bem assim: e na mesma hora voltaram para Jerusalém e anunciaram: ressuscitou, verdadeiramente já ressuscitou o Senhor. Aleluia, aleluia, maravilhoso. Aí, meu Jesus ressuscita, e Paulo vai escrever bem assim, lá em 1 Coríntios, ele vai falar bem assim, eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento de abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta toca. Sabe por quê? Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão corruptível, e nós seremos transformados. Sabe por quê? Porque convém que isso que é corruptível, natureza pecaminosa, se revista da incorruptibilidade, natureza celestial, e quando que isso que é mortal se revestir da imortalidade, e isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, aí então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu agrilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o agrilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ele vai deixar um conselho: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Sabe por quê? Porque o teu trabalho não é em vão. Um dia nós vamos receber a coroa.
Um dia, pela fé, nós iremos receber a coroa. Sabe por quê? O mesmo Paulo vai dizer bem assim, ó, porque a nossa cidade está no céu. A nossa cidade não é aqui Cariacica, o nosso país não é Brasil, a nossa cidade está no céu, nós somos cidadãos celestiais. Aí vai dizer bem assim, ó, donde também esperamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará esse corpo abatido, esse corpo sujeito a pecado, num corpo glorioso, segundo a sua eficaz poder de sujeitar a si todas as coisas. Eu já estou terminando, fique de pé. Se coloque de pé nessa noite e feche os seus olhos. Feche os teus olhos que eu vou te dizer. João, isolado lá na ilha de Patmos. João está isolado lá e ele recebe a revelação do Apocalipse. Aí João, no seu capítulo 21, ele começa a narrar como será a nossa santa cidade, a Nova Jerusalém. Aí João vai dizer bem assim, e eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que descia do céu, adereçada como uma esposa, atraviada para o teu marido, e ouvi uma grande voz que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com ele habitará, e eles serão o teu povo, e o mesmo povo estará sobre eles, e será o seu Deus. Aí João vai falar bem assim, e Deus limpará dos teus rostos todas as lágrimas. Sabe aquela lágrima que você chora pela madrugada? Sabe aquela lágrima que quando você dobra o seu joelho você está chorando? Não vai ter mais, porque nós estaremos na eternidade juntamente com Cristo. Vale a pena ser fiel. Eu vim aqui nessa noite para te dizer, não desista, não desista, permaneça fiel. Aleluia. E lá não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Sabe por quê? Porque essas coisas são do passado. E o que estava sentado no trono disse, eis que faço nova todas as coisas. E disse, escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse mais, está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, e a quem quiser e tiver sede, venha, que de graça lhe darei da fonte da água da vida. É de graça, mas é só para quem quer. Aí Jesus vai dizer bem assim, e quem vencer, herdará todas essas coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Eu vou orar pela sua vida nessa noite. Senhor meu Deus, eu vim aqui nessa noite, Senhor, para falar essa palavra simples, Senhor. Que palavra é essa? Que um dia o Senhor vai buscar a tua igreja, que um dia a sua majestade vai descer do céu e vai buscar essa igreja. Por isso eu te peço, Senhor, nessa noite, meu Deus, vai ao encontro do coração de cada um nessa noite, Senhor. Reaviva a chama, Senhor, daquele coração. Reaviva, Senhor, a esperança do arrebatamento, Senhor, que possamos sair por essas portas nessa noite, Senhor, mas na certeza que um dia o Senhor vai buscar a tua igreja. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus.